Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Renovando meu salam com vocês, Sheikh Omar Dori, imam khatib da mesquita de Varginha, para quem ainda não me conhece. Para quem já me conhece, sejam todos vocês bem-vindos. Hoje estarei falando sobre quem? O retorno, Nuzul Isa ibn Maryam, alayhi salam, ou alayhim salam, que ele retornará. A gente tem que lembrar, quando eu falei do Jesus, alayhi salam, quando ele veio para os judeus, né, Rasulan ila bani Israel, ele é mensageiro para o povo de Israel, né? Eu já disse isso aqui, ele foi o último mensageiro enviado por Allah Azza wa Jal, por Deus o Altíssimo, para o povo de Israel. Vamos lembrar que o povo de Israel não acreditou no Jesus, alayhi salam. O povo de Israel não acreditou no Jesus, alayhi salam. Tá? Negaram a sua mensagem e nem a relação de crer que ele seja parte da divindade. Que ele seja o quê? Parte da divindade. Não, eles não tiveram a crença nele como mensageiro e não tem crença nele como a parte da divindade. Lembrando que isso foi uma invenção a posteriori da vinda do Jesus, alayhi salam, que não é parte da divindade. Allah Azza wa Jal, não há para ele filho, pois não há para ele companheira. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Como poderia haver para ele um filho se não há para ele companheira? Então, Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, ele diz: "Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah." Allah Azza wa Jal lhe diz, e a palavra deles, a palavra de quem? Dos judeus que traíram o Jesus, alayhi salam. Vamos ter que lembrar aqui que não foram os romanos que traíram o Jesus. A traição foram dos judeus em relação ao Jesus, alayhi salam. Então eles dizem, com a palavra deles, com certeza nós matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, né? O mensageiro de Deus. Mensageiro de quem? Mensageiro para os judeus, o último mensageiro para os judeus. Então, Allah Azza wa Jal está nos lembrando aqui que a relação em que o Jesus, alayhi salam, ele veio exatamente para quem? Para os judeus, e eles disseram, nós matamos o Jesus, filho de Maria, que é mensageiro de Deus. Allah Azza wa Jal lhe diz, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mas eles não o mataram e nem o crucificaram, mas alguém parecido com ele. Inshallah, eu vou estar explicando sobre esse assunto. Ele diz, إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Allah Azza wa Jal, ele deixa bem claro, né? E isso é uma diferenciação em que eles se fazem entre eles, naquilo em que eles têm o quê? De dúvida, que eles também não têm de conhecimento, senão só conjecturas. Com certeza, não o mataram. Ou seja, o Jesus, alayhi salam, jamais morreu no momento em que a história é colocada nesse sentido. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e aí em relação de dois hadiths, ou seja, dois hadiths, dois ditos, duas palavras do mensageiro de Deus, dois hadiths que a gente chama, né, de fracos, na verdade. Eu vou estar aqui só para ser explicativo, não são hadiths que a gente deve colocar como fundamento, pois são hadiths fracos. Em um hadith, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, disse que o Jesus, alayhi salam, estava reunido, né, com seus companheiros, al-Hawariyuna, junto com eles, que eu falei aqui, daqueles que seguiram o Jesus. Então houve a traição, e os romanos, por aquilo em que eles fizeram, em estarem seguindo o que os judeus pediram a eles, adentraram a sala. Então todos eles foram parecidos com o mesmo rosto, ou seja, do Jesus. Então os soldados disseram que se não fosse entregue o Jesus, todos seriam que mortos. Então o Jesus, alayhi salam, fez um pacto com um daqueles que eram dos seus companheiros que estavam na sala, que continuassem se parecendo com ele. A essa pessoa teria a adentrada no paraíso diretamente. Então é essa pessoa em que é narrada a história da crucificação, em que é narrada a história, né, daquele que é chamado Calvário do Jesus até o momento da crucificação. Esse é o primeiro hadith. O segundo é que aquela pessoa que o traiu, ou seja, que fez o acordo para entregar o Jesus, teve a sua aparência junto a ele do Jesus. Os dois hadiths aqui são
informativos. Vamos colocar assim. Allahu Azza wa Jal, ele diz: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ou seja, Allahu Azza wa Jal lhe diz, e quando disse Allah para o Jesus: com certeza eu te elevarei, eu te colocarei num estado de dormência e te retirarei, te purificarei daqueles que são quem? Os descrentes. Ou seja, Allahu Azza wa Jal, ele deixou bem claro que esse é um acontecimento a qual ele fez com Jesus. O Jesus, alaihi salam, foi elevado vivo, ele não morreu. O Jesus, alaihi salam, está no sinatu naum, ele está adormecido, tá? Tendo aquilo em que será o seu retorno. Então, Jesus, alaihi salam, foi elevado por Allah tabaraka wa ta'ala vivo, para que ele seja um dos 10 grandes sinais que ocorrerão antes do final dos tempos. Então, o Jesus, alaihi salam, depois de ter sido elevado, ele retornará. E aí nós entramos na história do Masih ad-Dajjal que nós falamos anteriormente, dizendo o quê? Que o Masih ad-Dajjal, o falso Messias, andaria pelo mundo fazendo os falsos milagres e as pessoas o seguiriam. Então terá um grande exército que virá contra os muçulmanos. Será um grande exército que nunca foi visto na história da humanidade para lutar contra os muçulmanos. E quando estiverem pelo deserto perto de Meca, então acontecerá aquilo em que Aisha radhiyallahu anha, ela pergunta para o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, estava dizendo o quê? Contando a ela, né, que terá um grande exército que chegará às portas, ou seja, para combater os muçulmanos. Então quando ele estiver no deserto, próximo à cidade, eles todos serão engolidos. A terra será afundada por determinação de Allah Azza wa Jal e todos serão engolidos. Então a Aisha radhiyallahu anha, ela disse ao mensageiro de Deus, mas há entre eles combatentes e trabalhadores, ou seja, que não estavam no exército do inimigo e foram engolidos por essa terra. Então o profeta diz, eles serão engolidos, todos eles, aqueles que estão contra os muçulmanos, tanto quanto os muçulmanos que estarão ali, e depois serão ressuscitados àquilo em que eles tinham sobre as suas intenções, ou seja, seus corações daquilo em que eles estavam. Se eram crentes, terão aquilo em que é o paraíso. Se eram descrentes, terão aquilo que desejaram. Então, Allahu Azza wa Jal fará com que aconteça isso. Nisso, os muçulmanos estarão se reunindo com a liderança de um homem. O seu nome é Muhammad ibn Abdullah, ou seja, Muhammad, que é o filho do Abdullah. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele disse que surgirá no final dos tempos um homem que terá o seu nome e o nome do pai dele, que estará à liderança dos muçulmanos, será imam, estará à frente dos muçulmanos, ao comando dos muçulmanos. Seu nome o quê? Muhammad ibn Abdullah, conhecido como Al-Mahdi. E aí eu lembro, não estou me referindo a Al-Mahdi al-Muntazar, não existe um homem que entrou na caverna e que é chamado e que sairá, né, que será o 12º imamo, e não. E que até mesmo ressuscitará Umar, ou Abu Bakr, ou Aisha radhiyallahu anha, e fará sobre ela a determinação do apedrejamento por aquilo em que ela não cometeu, e azbilah, desse tipo de pensamento, né? Essa, infelizmente, é uma história shia que não tem fundamento nenhum dentro daquilo que foi determinado por Allah tabaraka wa ta'ala e seu mensageiro. A gente tem que lembrar que a palavra do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, é o que nós devemos seguir. Ele diz que esse homem virá da descendência da casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Não no sentido que pensa o Shia, obviamente, mas virá do que? Da descendência da casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, no final dos tempos. Seu nome será Muhammad ibn Abdullah e estará à frente dos muçulmanos. Então ele estará lutando para a defesa dos muçulmanos, quando então ocorrerá, né, o aparecimento do falso Messias, e então Allahu Azza wa Jal, depois do aparecimento do falso Messias, e ele vai fazer tudo em que ele fará dos falsos milagres, né, ao tempo em que ele percorrerá, tudo o que ele fará. Então o Jesus, alayhi salam, então Allahu Azza wa Jal fará a descida do Jesus. O Jesus, alayhi salam, ele descerá do céu com suas mãos apoiadas nas mãos dos 2 anjos, com a cabeça baixa. Quando ele abaixar a cabeça, gotejarão, né, gotas perfumadas, maravilhosas. Quando ele levantar, né, terá, né, gotas de pérola.
e não será permissível a nenhuma pessoa que não crê em Allah Azza wa Jal sentir o cheiro do Jesus, que senão ele morrerá. Ou seja, a descida do Jesus, alayhi salam, ocorrerá no final dos tempos, como eu disse, com as suas mãos apoiadas sobre as mãos de 2 anjos. Isso que será o acontecimento que ocorrerá na Mesquita Branca de Damasco, tá? Lembrando que nessa mesquita com minarete branco em Damasco. Lembrando que essa mesquita ela não tinha sido construída, os muçulmanos ainda não eram dominantes naquela região quando o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, disse que isso ocorreria. Damasco, a cidade de Damasco, tá? Na Síria hoje. Lembrando que Damasco naquela época era como se eu falasse de qualquer outra cidade grande, né? Não era Síria, não existia Líbano, não existia Palestina, na verdade era Damasco, ou conhecido Bilad al-Sham. Então, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele descreve que o profeta Jesus, que nesse momento não será profeta. O Jesus, alayhi salam, não retornará como mensageiro e nem profeta. Ele retornará como imã. Eu vou estar explicando, inshallah. Então, ele descerá com suas mãos apoiadas e quando Al-Masih ad-Dajjal vê-lo, sairá correndo. Isso ocorrerá antes da oração do Sobh. Então, da oração do Fajr, da oração da alvorada, quando todos os muçulmanos estiverem reunidos para a oração. Então, Muhammad ibn Abdullah, ou seja, Al-Mahdi, dirá para o Jesus: seja o nosso imã, dirija a oração. Ele dirá: não, dirija você. Essa nação foi abençoada, teve a generosidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que são ordenadores uns sobre os outros. Ou seja, essa é a nação do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Então o Jesus, alaihi salam, rezará atrás do Muhammad ibn Abdullah enquanto estiver nesse tempo. Então, quando eles estiverem todos reunidos naquele momento da oração e o falso Messias, ele fugirá do Jesus, alaihi salam, pois ele sabe quem ele é. Ele sabe que aquele foi o mensageiro de Deus e que nesse momento estará a liderança dos muçulmanos, julgando com aquilo que foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala na última revelação, que é o Alcorão, e através da sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Então ele perseguirá o falso Messias até a porta de Lid ou Lud, que fica hoje praticamente dentro de Jerusalém, perto de Jerusalém. Então, quando ele chegar lá, ele será morto pelo Jesus, alayhi salam. Mas antes disso, ele vai sair correndo e começará a se desmanchar. E se o Jesus, alayhi salam, tivesse deixado, ele se desmancharia por inteiro. Mas Allah Azza wa Jal, pela ordenação de Allah, de Deus louvado seja, ele matará o falso Messias com a sua lança e mostrará às pessoas o sangue do falso Messias. Isso é que ocorrerá depois da descida do Jesus, alayhi salam, nesse mundo. Ou seja, o Jesus, alayhi salam, não morreu anteriormente, ele está vivo e descerá e viverá neste mundo mais 7 anos, ou seja, 33 do primeiro tempo da sua vida e mais 7 anos da sua vida que virá, inshallah. Então ele ficará neste mundo 40 anos. São 2 hadiths. Muitas pessoas acham que a diferenciação não, é simplesmente explicativo. Então o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele disse que então ele quebrará as cruzes, porque não é uma ordenação de Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, onde as pessoas se utilizam para lembrar daquilo que ocorreu contra ele. E matará os porcos, que as pessoas tornaram halal, permissível, aquilo que não foi tornado permissível pelo Jesus, alayhi salam. Os porcos jamais foram permissíveis em tempo nenhum. É só olhar as histórias em relação a Jesus, por exemplo, uma delas em que ele retira os demônios de um homem e os joga sobre os porcos, pois são animais o quê? Imundos, não permissíveis para alimentação. Quem disse que ele tornou permissível foi Paulo, não o Jesus, alayhi salam, em que falou, porque nunca foi permissível, ou seja, não é permissível que as pessoas se alimentem. Então Jesus, alayhi salam, viverá neste mundo por 7 anos, então morrerá e os muçulmanos rezarão sobre ele. Mas antes disso ocorrer, os muçulmanos, depois de terem feito a derrota sobre o falso Messias e seu exército, estarão todos reunidos no Monte Sinai, cercados pelo povo de Juj,
né, de o povo de Gog e Magog. Essa história também já contei, né, dos grandes acontecimentos. Então os muçulmanos pedirão a Jesus, alayhi salam, que façam uma súplica, façam o duá para Allah tabaraka wa ta'ala, para retirarem eles daquela condição às quais eles estavam. Então Allah azza wa jal responderá aquilo em que foi pedido pelo Jesus, alayhi salam, que fará descer sobre eles um verme, e todos eles morrerão de uma única vez. O povo de Ya'juj e Ma'juj, Gog e Magog, né, eu falei aqui sobre eles nos 10 grandes sinais do final dos tempos, tá bom? Então, depois disso, né, então ele viverá esse próximo tempo de vida, morrerá, e os muçulmanos rezarão sobre ele. Então, o Jesus, alayhi salam, provará o sabor da morte. Allah azza wa jalla lhe diz, Kullu nafsin za'iqatul maut. Ou seja, toda alma provará o sabor da morte. Não existe ninguém que passou aqui que não provará o sabor da morte. Então, esse será o acontecimento depois da descida do Jesus, alayhi salam, neste mundo em que nós estamos vivendo. O Jesus, alayhi salam, como disse Allah tabaraka wa ta'ala, ele não morreu e jamais foi crucificado. Então ele viverá mais um período nesse mundo, depois do seu retorno, depois da vitória sobre o falso Messias, então ele morrerá. Essa é a história do retorno do Jesus e dessa forma ocorrerá. Eu estou falando isso aqui basificado tanto no Alcorão como a Sunna do Mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. E eu volto a repetir, Muhammad ibn Abdillah ou Al-Mahdi será um homem que surgirá. Ele não está em uma caverna, ele não está escondido, ele não é eterno, não, ele viverá neste mundo, tá? Ele passará por este mundo e virá da descendência da família do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. E não tem que nenhuma caverna chamá-lo. Na verdade, ele surgirá aqui. E aí ele estará à frente dos muçulmanos. Não ressuscitará nem Abu Bakr, nem Umar e nem Aisha, radiyallahu anhum. Tá? Isso tudo não é senão algo que jamais foi narrado pelo profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tá bom? Eu estou referindo aquilo que é o livro e a Sunna do Mensageiro de Deus, sallallahu alayhi wasallam. Então, não esqueçam, será o retorno de Jesus, que ele matará o falso Messias. Algumas pessoas, que absurdo. Não, esse é o acontecimento que será feito para que tenha o quê? A relação da vida real. E lembrando que depois os muçulmanos viverão neste mundo e então virá a fumaça, a Duhan, que estará sobre todo o mundo. Né? Os muçulmanos não sentirão nada, senão como se fosse uma leve gripe. Então depois virá o vento fresco que levará só os crentes deste mundo e sobrarão neste mundo somente os descrentes. Então se levantará a hora. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Que Allah azza wa jal nos faça estar juntos amanhã em todas as lives. Que Allah azza wa jal resguarde os nossos irmãos e irmãs muçulmanos em todos os lugares e os afastem de todos os males que se aproximem deles. Que Allah azza wa jal aceite todas as nossas orações, os nossos jejuns e todos os nossos duás, né? As nossas súplicas e rogos, e que Allah azza wa jal nos coloque juntos no paraíso, no Jannatul Firdaus, inshallah, amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.